Boa noite, nós estamos aqui no Alerta Podcast, iniciando o primeiro episódio de uma série de 4 episódios. E esse primeiro episódio nós vamos iniciar com o Thiago Alicerce, que está aqui conosco. Legal. Né? Thiago Alicerce, Thiago Santana. Nós estamos aqui com o pastor Geias, pastor Anderson. Pastor Anderson não, ele é músico, né? É um ativista aí do cristianismo, estudioso, profundo mesmo dos evangelhos, né, da palavra de Deus. E nós estamos aqui para discorrer sobre assuntos de extrema importância no tempo de hoje. Né? Nós estamos vivendo um tempo turbulento da igreja, nós estamos vivendo um tempo em que muitas coisas estranhas estão acontecendo, e por isso nós iniciamos esse podcast com um tema: o que é igreja e qual a sua missão. Nós vamos, nos 4 episódios que nós teremos, nós vamos falar sobre esse tema. Nós vamos dissecar esse assunto, nós vamos fazer com que ele venha a ser esclarecido da melhor maneira possível. Por isso nós estamos aqui hoje com o Thiago Alicerce. Eu queria que você se apresentasse, Thiago, pra gente. Legal. Meu nome é Thiago Santana, mas eu fiquei conhecido nas redes sociais como Thiago Alicerce quando eu fui deixar o meu nome bonitinho no Instagram. O Thiago Santana já estava ocupado, né? Aí na hora ali, até eu pensei em colocar Pastor Thiago Santana, mas, cara, eu sempre que eu vejo alguém com a abreviação do título no nickname das redes sociais, eu não gosto. Aí eu falei, vou colocar aqui a Igreja Alicerce. É o nome da nossa igreja em Santos, né? Igreja Alicerce. Eu coloquei Thiago Alicerce. Uhum. E aí ficou. Agora tem gente que me chama de Alicerce. Mas enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou pastor lá em Santos, há 23 anos já, né? Há quase 10 anos aí com esse trabalho que a gente chama de Igreja Alicerce, que é a plantação de uma igreja reformada carismática lá em Santos, numa tentativa de oferecer para a comunidade uma igreja que responde de forma bíblica e teológica a essa cultura um tanto quanto perniciosa que se instalou no país de modo majoritário, que é o neopentecostalismo, né, que tem se tornado uma cultura que tem criado um ninho de psicopatia, narcisismo e uma série de outros problemas que tem causado mal a muita gente. Então, a gente faz a crítica ali de Santos, na nossa igreja, a grande maioria do nosso público são de pessoas que estavam esgotadas, desanimadas, desigrejadas, não querendo mais saber de igreja, porque para elas a igreja tinha se tornado isso que a gente conhece hoje, né? Essa coisa da exploração, do abuso, do domínio, do esgotamento. E a Alicerce tenta ser uma igreja simples, né? A gente simplifica a igreja, sabe? Isso tem feito com que a nossa mensagem venha alcançando cada vez mais gente no Brasil, né? Comecei falando nas redes sociais pouquinha gente, achando que o meu assunto não era interessante, achando que eu ia ficar muito fora do mainstream, né? Do gospel e, portanto, ia acabar sempre só falando para pouca gente, mas o que tem acontecido é que a audiência cresce a cada dia. A gente experimentei aí, só nos últimos 10 meses, o público quase quadruplicou, né? Então, eu tenho percebido que isso tem sido uma mensagem necessária para os dias de hoje. E a gente quer fazer isso cada vez mais e melhor. Por isso que eu tenho aceitado o convite de todo podcast. Mas assim, não é todo podcast que tem MM. Amendoim japonês. Sabe? E assim, vocês me desculpem, mas eu vou passar o podcast mastigando aqui, porque tem MM, tem amendoim,
eu vou ficar comendo aqui enquanto vocês conversam. Bacana. Ô Tiago, responde pra gente, assim, já de... Não, é outra coisa, esse estúdio aqui é muito louco, hein? É bacana, né? Cara, eu curti esse estúdio aqui, viu? Não, Parabéns aí, aqui pessoal do estúdio. Inclusive, você que não conhece, ó, Perua Estúdio, fica aqui na Paulicéia, São Bernardo do Campo. O Ale, que tá lá do outro lado, cara bacana demais, ele vai fazer um preço bacana pra você que quer fazer o seu conteúdo. Beleza, gente? Bom, Tiago, responde pra gente. O que é igreja? E qual é a sua missão? Por favor. Tá. Igreja, para mim, e para o que a gente observa nas escrituras, né, sem fazer aquela... que aqui a gente não tá para fazer enciclopédia, né? Sim, é um bate-papo, mas exatamente. igreja, para mim, é a comunidade identificável dos discípulos de Cristo. Por que identificável, né? Porque a igreja não é uma coisa aleatória. Hoje em dia, o pessoal dos desigrejados usa muito isso. Fala, eu converso com essa galera. Basicamente, a maioria das pessoas que eu pastoreio estavam nesse estado, né, do desigrejamento. Eu sei que tem gente que não gosta desse termo. Alguns dizem que o termo é errado. Não, o termo certo é destemplado. Mas, gente, é o termo que ficou sedimentado, né? É o termo que está nos anais aí. As matérias, as discussões, usa o termo desigrejado. Não sou eu que vou ficar querendo mudar isso. Então, o desigrejado é essa turma toda aí que começou a surgir de acho que uns 15 anos para cá, que é o evangélico não praticante, né? Que era uma figura que era comum no catolicismo e não era comum no evangelicalismo. Sim. E isso tem razões, várias razões para isso estar acontecendo. Na minha análise, a principal delas é a questão da mudança aí cultural, né? Da chegada da pós-modernidade, e também essa questão da cultura do neopentecostalismo, que é majoritária e que causa o desigrejamento em massa. Mas, enfim, muitos desigrejados dizem que igreja é esse encontro aleatório que você tem num café, de repente, com alguém, você toma um café ali, é um irmão, você compartilha ali um pouco do evangelho, e isso é igreja. Se isso fosse igreja, a gente não seríamos cristãos. Sim. O evangelho não teria chegado a nós com essa igreja aleatória, né? A igreja que a gente vê nas escrituras, ela é uma comunidade de discípulos de Jesus, identificável, onde as pessoas têm relacionamento, vida na vida, onde você encontra os elementos bíblicos da igreja. Você tem ali a comunhão, você tem o ensino, você tem a exortação, a disciplina, tudo isso ali presente. E o aspecto também da igreja ser o baluarte da verdade, né? O sinal histórico do reino de Deus. Cada era a igreja teve, você estava falando na sua abertura do programa, né, que nós vivemos tempos difíceis, né? Mas cada geração de cristãos lidou com a dificuldade do seu tempo, né? Sim, sim. Então, a gente sempre tem essa visão saudosista que antigamente era melhor. Em tudo é assim, né? Mas, eu lembro na igreja é difícil falar isso. Eu né? lembro quando eu era adolescente, do meu pai me esnobando porque ele tinha visto o Pelé jogar. Então, quando meu pai olhava o Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, meu pai falava assim: você acha que esses caras jogam bola? O Roberto Carlos, você nunca viu o Carlos Alberto, você nunca viu o Coutinho, o Rivelino, você nunca viu o Gerson, o Pelé, não é verdade? É verdade? Agora, hoje, a gente vê o Neymar, o De Bruyne, e a gente fala assim: você nunca viu o Fenômeno? Eu falo para os meus filhos, é que você não viu o Roberto Carlos cruzando. Então, acho que sempre tem essa sensação de que o passado era melhor. Mas a igreja sempre teve suas lutas, né? E tem um problema na igreja que é... O ideal primeiro da igreja eram os próprios mártires, né? Então... porque testemunha no grego é mártir. Quando Jesus diz, sereis minhas testemunhas, ele está dizendo, vocês serão meus mártires. Então, assim, morrer pelo evangelho já era uma coisa automática. Você quer ser cristão? Você vai morrer pelo evangelho. Isso era uma coisa automática. Sim, sim. Uhum. Coloca que João fica triste por não ter morrido por Cristo, né? Mas ter morrido de forma natural. E hoje a gente se vê assim mais ou menos distante. Aí entra até uma questão. Será que a gente está bem? Porque a gente está sem grandes lutas, né? Mas no ideal da igreja primitiva, a luta fazia parte do testemunho, né? E da conversão, né? Exatamente isso que eu ia falar agora. A dificuldade da igreja atual são as facilidades. Esse é o problema da nossa igreja atual.
são as facilidades. Ou seja, a gente tem facilidade para tudo, cara. Entendeu? A gente não tem dificuldade para nada, absolutamente nada. E parece que a igreja, ela estagnou, né? E aí é onde vem essas... O interessante é que, assim, né, em termos de avanço numérico, nunca esteve tão bom, né? Você nunca teve tantos evangélicos no país. E essa adesão evangélica, ela só aumenta, a tendência não é diminuir. Inclusive, o pentecostalismo em todas as suas vertentes, considerando aí pentecostalismo, neopentecostalismo, movimento carismático e movimento carismático católico, que é a influência do pentecostalismo, né? O pentecostalismo é a espiritualidade que mais cresce no mundo hoje, no mundo atual. Então, em termos de números de adesão, acho que nunca foi, pelo menos no Brasil, o movimento evangélico nunca esteve tão bem em termos de adesão. Inclusive, isso tem se tornado para muita gente um grande problema político, né? As ideologias políticas querem controlar e querem ter o domínio sobre esse movimento, né? Agora, a questão é que a nossa percepção, nós que somos evangélicos há mais tempo, com maturidade, com conteúdo, né? Nós acabamos reconhecendo que você tem um crescimento numérico que não é exatamente um crescimento qualitativo, né? E isso fica comprovado quando, por exemplo, você vê uma igreja que cresce numericamente no país, ela ocupa um percentual cada vez mais expressivo da população, e isso não é visível na mudança dos índices negativos da sociedade brasileira. Então, você tem um aumento dos evangélicos, mas você não tem uma diminuição, por exemplo, no número de divórcios. Você tem um aumento dos evangélicos, você não tem uma diminuição na violência. Você tem um aumento dos evangélicos, você não tem a diminuição, por exemplo, no percentual de crianças que crescem sem os pais, sem o pai, né? E mais ainda, né? Hoje a gente vê um novo fenômeno que é a igreja participa da violência. Né? A igreja participa do divórcio. Né? Daquilo que ela antes lutava, hoje passa a ser ensinado. Né? Eu trabalhei numa empresa lá em Santos, num terminal de contêineres, e tinha um pastor lá, um pastor da cidade do Guarujá. Ele era um pastor simples, né, de uma igreja numa periferia. E uma vez conversando, né, os arredores da igreja onde ele pastoreava eram os arredores ali da comunidade, da favela, né? E aí, conversando, nós perguntamos: pastor, e o que acontece quando vem um menino lá do movimento, alguém da biqueira, né, o traficante, e traz o dízimo, a oferta da biqueira? E ele disse: não, eu oro a Deus, peço a bênção e recebo. Santifica. E eu falei assim: mas aí você dá a sensação pro rapaz de que ele está trabalhando e Deus está abençoando as vendas dele, né? Exatamente. Então, assim, você tem, né, essa questão cultural, porque, assim, para nós é absurdo, né? Mas para aquele homem também, a gente tem que entender que ele é um ente daquele contexto. Né? Aquilo que para nós é absurdo, é alienígena, para ele é o universo dele, desde que ele nasceu, provavelmente. Então tem essas questões de ordem sociais também muito presentes. Mas a igreja, ela sempre ofereceu uma alternativa, né? O soldado romano ficava em dúvida com a sua ação, né? O escravo também. E a gente sempre trazendo soluções para o ambiente. E hoje não, né? Hoje a gente acolhe o ambiente como se fosse a alternativa dele. A agenda evangélica ficou ajoelhada perante o pragmatismo, principalmente a questão financeira. A igreja evangélica hoje, no nosso contexto de pós-modernidade e de sociedade do consumo, a igreja evangélica se tornou, primeiro, a principal mensagem evangélica hoje, isso no inconsciente coletivo, né? É que você busca a igreja evangélica para melhorar de vida. Busca a igreja evangélica como uma solução para os seus problemas.
o que não é de todo mentira, porque quando Deus te ajusta por dentro, as coisas por fora começam a melhorar. Sim. Né? É como se você fosse ordenando o caos. Né? Agora, a Igreja Evangélica Brasileira se especializou em prometer o sucesso, o bem-estar, o acesso aos itens de consumo ou de conforto da classe média como um componente intrínseco da espiritualidade evangélica. E aí o que acontece? Aí você tem a igreja evangélica comprometida com essa agenda e você tem um público que começa a lidar com a igreja evangélica como mais um item de consumo estético, né? É uma teologia supérfluo. judaica, né? Uma teologia judaizada, né? Cristianismo judaizado. É muito semelhante aos Gálatas, né? Ensinando o judaísmo, né? Para você ser abençoado, aliás, para você estar dentro daquele contexto de ser espiritual, de ser uma pessoa que Deus tá focado em você, né? Você tem que ser abençoado. A demonstração do agrado de Deus em você através da matéria, né? A questão de Jó. São os amigos de Jó. Exatamente. Eu já vi ministração do cara falar assim, cara, você tem o Fusca, você é amaldiçoado, Você tá endemoniado. Isso é carro de vagabundo. Ora a Deus que ele vai transformar a tua vida e você vai ter um carro melhor. Eu falei, meu Deus do céu, sangue de Mas então, isso é um dilema. Uma pergunta. Então, como o pastor enxerga, né, que é a missão real da igreja evangélica hoje no Brasil, né? E que pode transformar isso, que pode levar realmente algo... É bem isso, assim. É a igreja evangélica que está nisso? Ou é parte da igreja? A igreja evangélica brasileira... A igreja evangélica brasileira não é uma coisa monolítica. Ela é diversa. Então começa por aí. Vocês são batistas. Você sabe muito bem do que eu estou dizendo, porque você colocar um batista no mesmo balaio que, sei lá, um membro da Universal, praticamente são duas religiões diferentes. Né? Você tem ali na Universal, você tem a figura de Jesus muito mais como um totem místico de emanação de poder do que a divindade. Né? Cristo para a Universal é quase que um amuleto. Ele não é a divindade, não é a Cristo que se adora ali, né? Se adora outras coisas, né? Então, assim, quando a gente fala da igreja evangélica, a gente está falando de tantos movimentos e tantas formas de enxergar a fé, e existem muitas igrejas evangélicas dentro da igreja evangélica. Então, acho que isso é um ponto principal, né? Mas, quando a gente olha para a igreja evangélica em geral, a sua face mais majoritária, mais popular, a gente vai falar principalmente do movimento neopentecostal, que também é diverso, né? Mas que tem vamos dizer assim, um eixo, né? Um eixo narrativo. E quando a gente olha para isso, a gente precisa entender o seguinte: a igreja evangélica brasileira, na sua maioria, não conhece o evangelho. É uma igreja a ser ainda evangelizada. Entende? Então, para mim, hoje, a missão evangélica no Brasil, não dos que se dizem evangélicos, mas a missão dos que realmente são evangélicos porque são do evangelho, a principal missão hoje é pregar o evangelho para crente. De uma forma apologética? Ou de uma forma apologética e polemista. Igual a tradição das primeiras gerações de cristãos. A gente precisa ir para o embate, para o combate, para o pau. Concílio mesmo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, esse evangélico que não conhece o evangelho, ele lá na frente, ele se torna o desigrejado anti-religião. Sim. Ou irreligioso. E ele entra nas fileiras do pessoal que é secularizado, ideológico, anticristão, antirreligião. É um apóstata é um apóstata que nem
nem foi evangelizado direito. Ele já... Esse evangélico que não foi evangelizado e não conhece a tradição cristã, ele já é um apóstata, porque ele não é evangelizado, né? Ele não é evangelizado. Sim. Ele está dentro da igreja evangélica porque ele está dentro dessa coisa que se chama igreja evangélica, que não prega o evangelho, que prega uma mistura de espiritualidade do Antigo Testamento com superstições e crenças de religiões animistas. É uma coisa sincrética. Sincretismo. Brasileira, né? Inclusive que o Brasil está exportando agora. Mas essa pessoa, ela não entende o cristianismo de uma tal forma que no menor sinal de lógica filosófica e cultural contra o cristianismo, ela abraça. Então, assim, ó, o menino cresce na igreja, sendo evangélico, com essa espiritualidade toda amorfa, né? Que é muito mais focada no seguinte, ó. Essa espiritualidade é focada no seguinte: gestão da moral, gerenciamento moral, supervisão da moral. Então, a molecada cresce nesse ambiente aí, onde a moralidade, principalmente a moralidade sexual, vamos dizer assim, um ponto central da vida espiritual deles. Só que isso é feito sem o ensino da doutrina clássica cristã da sexualidade. Você não vai encontrar um adolescente evangélico neopentecostal entendendo o que é a doutrina da Imago Dei. Ele não entende que a questão do sexo antes do casamento está relacionada ao fato de que todas as pessoas são imagem de Deus. E que tomar alguém para o ato sexual só para o prazer, sem o amor, o afeto e, portanto, o desejo pelo compromisso, é fazer do próximo uma coisa. É fazer o que Deus criou, a sua imagem e semelhança, como um objeto ou um animal, ou um bicho. E aí você, quando faz isso, você se animaliza e se bestializa e até se demoniza. Eles não têm essa base, que é uma base teológica, mas também é filosófica. Ela carrega um valor, ela carrega um significado. Não é só questão de, não pode pôr o pipi ali, não pode transar porque, olha, o diabo vem. Não é essa coisa sem sentido. Vira superstição, né? Exatamente. Aí o que acontece? Esse cara, esse jovem, quando ele senta na cadeira da universidade, e aí ele tem um professor de história, ou de filosofia, ou de sociologia, que vai chegar para ele com bases filosóficas que fazem sentido, que tem uma narrativa, entende? Que não são só algumas frases soltas. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim, ele adere. Mas por que ele adere? Essas ideias são superiores à fé cristã? Não. Só que elas foram bem contadas. E a fé cristã não foi bem transmitida. Porque no evangelicalismo majoritário do neopentecostalismo, você não tem essa discussão das bases da fé cristã, da filosofia cristã, dos valores do cristianismo. Isso é intencional? Não é intencional, é falta de repertório. É falta de repertório, gente. Você pega aí, pega as principais denominações neopentecostais do país. Pega os apóstolos dessas denominações. A maioria deles é formada em marketing. Os caras não têm formação teológica. Qual é a formação desses caras? É marketing, é vendas. Um era vendedor, outro era executivo de vendas, outro era representante comercial. Nada contra, eu trabalhei na área comercial também. Também fui executivo, no corporativo, na área comercial. Sem problema, mas eu estudei. Eu sou pastor porque eu estudei o que exige que um pastor estude, né? Não mistura, né? Esses caras só sabem vender. Então, o que acontece? Como eles não têm repertório, para quem não tem repertório teológico, qual é o caminho mais fácil de você atuar no segmento religioso? É por meio do misticismo. O misticismo é uma muleta para quem não tem para quem não sabe pensar e articular as ideias, né? Então, o que acontece. Essa turma, ela vai sendo arregimentada, aí ela entra num processo. No meu Instagram eu chamo de máquina de moer gente. Sim. Eu ouvi esse termo pelo Eric. Uma máquina de moer gente. A pessoa entra na igreja, aí aquele love bombing, né? Que é a estratégia das seitas, né? O bombardeio do amor. Sim. Muito amor, muito amor, muito amor. Então, pega a pessoa ali, emocionalmente fragilizada, amor. Carente, né? Carente, né? Então é um amor assim. Carente até pela estrutura social, exatamente, né? De família que assim, tem. Famílias quebradas. Família quebrada. Né? Aí vem o pessoal abraça, faz tudo. Extrato socioeconômico
é precário, né? Falta de identidade. Sim. Né? Essa questão toda. Chega na igreja, alguém vai dizer, ó, sou teu papai, sou tua mamãe espiritual, você é meu filhinho espiritual, né? Então, no começo é bombardeio do amor. Depois que bombardeia com amor e conduz a uma jornada ali de treinamento nesses misticismos, né? Nessas superstições, uma vez que a pessoa foi capturada ali, é o seguinte, agora você vai me obedecer cegamente. E você vai me servir cegamente, porque senão você é um ingrato, um desleal, um desonroso e você é um capeta, porque você não Então isso aí não é um amor, né? É simplesmente uma sedução. É uma sedução, exatamente. Exatamente, é uma sedução. Uma sedução. Exatamente, é um amor... um amor diabólico, né? Eu uso muito... eu falo muito sobre essa questão de que as igrejas neopentecostais no Brasil, elas parecem muito com seitas. Porque exatamente elas funcionam como seitas. Assim, nesse sentido, sabe? De uma estratégia muito bem amarradinha de sedução, como você disse. Sabe? De um fascínio inicial para depois uma clausura existencial completa. Sim. Muito forte isso. Isso daí é uma doutrina já estruturada, imposta, ou isso daí é uma consequência da ignorância do pequeno pastorzinho que, se for instruído, talvez a gente que resgate ele? Isso é uma cultura. É uma cultura. É uma endocultura. Tá? É mais do que qualquer outra coisa, já é uma cultura. E é uma cultura que tem um mecanismo muito evidente. Eu vou dizer para vocês porque assim, qual que é a minha história, né? Eu cresci na igreja presbiteriana, dos 6 até os 14 anos, eu fui membro da igreja presbiteriana Jardim de Oração, lá em Santos. E eu tenho um irmão deficiente físico, meu irmão do meio, hoje tem uma vida normal, casado, trabalha e tudo mais. Mas na infância ele demandou muitos cuidados médicos, muitas cirurgias, aquela coisa toda. Minha mãe, como uma boa brasileira, ela era católica, que no domingo ia na missa, quarta-feira ia no terreiro, né? Então meu irmão passou assim por... Minha mãe fazia aquelas buscas espirituais por cura espiritual, né? Então ia nos médiums, aquela coisa toda, né? Só que o meu irmão, quando fez 5 anos de idade, ele foi atropelado na semana que morreu o Tancredo Neves. Foi atropelado na porta de casa, ali na rua Guaibê, em Santos. E ele foi atropelado, quase morreu. Ele já tinha enfermidades, porque ele já tinha deficiência física, já andava com dificuldade. Meu irmão, ele aprendeu a andar com 5 anos, com 6 foi atropelado. Né? Então aí, como ele tinha visto as matérias sobre o Tancredo Neves, no hospital ele começou a delirar. Olha o Tancredo, eu estava vendo o Tancredo. E a minha mãe ficou desesperada, né? Meu filho vai morrer, o Tancredo Neves está vindo buscar meu filho. Então ela fez um voto no corredor do hospital. Ela falou para Deus, né? Falou: Senhor, se o meu filho não morrer, eu vou te buscar na igreja dos meus irmãos, porque meus tios, por parte de mãe, eram presbiterianos. E aí nós fomos para a igreja presbiteriana. Eu ali 6 anos de idade, 7 anos até 14 anos, quando nós fomos para uma igreja pentecostal de bairro ali em Santos, no bairro do Macuco. Essa igreja era uma igreja muito conhecida porque o pastor dessa igreja fazia cultos de cura divina. E realmente era comum os sinais, milagres na igreja. Ela não era uma igreja tipo essas igrejas que exploram o povo pobre. Não, era uma igreja pentecostal, pregava como os pentecostais pregam, mas assim, de uma forma mais contextualizada. Já era uma igreja mais avivada, anos 90, né? Com guitarra, baixo, bateria, sem aquela coisa do uso e costume. Então, tipo de igreja que a gente cresceu. Exatamente. Aí, e às quintas-feiras tinha um culto de cura e libertação, que era um culto onde se pregava o evangelho, e orava pelos doentes e orava por pessoas que tinham problemas espirituais. Não tinha nada demais, assim, era uma coisa conduzida de uma forma super, super legal, assim. Eu tenho excelentes lembranças.
E nós vimos alguns milagres lá, inclusive na vida do meu irmão, da minha família e tudo mais, né? E nós ficamos nessa igreja 20 anos. Foi nessa igreja que eu fui ordenado ao ministério. E nessa igreja eu participei. Essa igreja ela tinha um seminário bíblico chamado Verbo da Vida. O Verbo da Vida é aquele seminário ligado ao Rema de Tulsa, Oklahoma, Kenneth Reagan Ministries, né? E tinha aqui no Brasil, em Guarulhos, a sede deles. Hoje eles são uma denominação grande no Brasil, tem centenas de igrejas, chamadas Verbo da Vida. Mas eu não fui da igreja Verbo da Vida, eu fui aluno do seminário. Então eu fui aluno de alguns homens que foram históricos aqui no Brasil, porque implantaram o Verbo da Vida aqui, né? Eu fui aluno do Thomas Dawson, do Buddy Wright e vários outros aí que foram bem conhecidos. E eu me tornei professor nesse seminário novinho, com 16 para 17 anos. Eu era o professor mais jovem. Eles me diziam, né? Que eu era o professor mais jovem do Brasil, desse pessoal aí. Gostava muito, sempre gostei muito de ler, de aprender. Li a Bíblia inteira antes dos 10 anos de idade, sabe? Eu tinha interesse mesmo. Quando eu estava na igreja presbiteriana, o reverendo Marcelino às vezes me chamava no culto de domingo de manhã para recitar algum salmo que eu tinha decorado. Eu tinha muita facilidade, não tenho mais, mas eu tinha facilidade de decorar salmos. Eu acho que quando eu perdi os cabelos, eu perdi esse superpoder, né? Meu superpoder acho que caiu com a minha franja. Que era muito fácil para mim decorar os textos, assim. Hoje eu lembro vários textos de cor que eu decorei quando era criança. Hoje eu não consigo decorar mais nada. Então, eu gostava muito, né? Então, eu me tornei professor e tal. E aí, então, o que acontece, né? Isso foi nos anos 90. Então, vamos dizer assim, né? Foi a explosão, né? Do neopentecostalismo. E eu estava ali no olho do furacão, porque eu estava em Santos, envolvido com o Verbo da Vida, que o Rema é, vamos dizer assim, a organização fundante de tudo isso, né? Tendo contato com pessoas lá de Tulsa, né? Eu tenho pessoas da minha família que estudaram em Tulsa. Eu estive nos Estados Unidos, na Virgínia, e com alguns pastores que eram os principais mestres disso lá, né? Também, vários deles que vinham aqui para o Brasil eram amigos dessa igreja que eu participava. Eu me casei com a filha desse pastor, minha esposa é filha do pastor dessa igreja. Então, eu convivi com vários dos professores, pastores dessa vertente, né? E aí fui participando também, anos 90 ali, aquela coisa do mundo gospel surgindo, né? Os movimentos, as conferências, eu vi surgir os apóstolos, eu vi surgir a Marcha para Jesus, eu vi surgir essa onda da batalha espiritual, da igreja em célula. Fui vendo tudo isso daí surgir, a adoração extravagante. Você nasceu há 10 mil anos atrás. Todas essas coisas, né? E eu estava ali participando, né? Porque como eu estava em Santos, e aí eu me tornei líder de jovens, fui ordenado ao ministério novinho, em 2000, eu tinha 23 anos de idade. Então, assim, eu estava na liderança, né? Então, eu estava ali promovendo evento, indo para São Paulo, conversando com os líderes das coisas lá, e levando para minha cidade e tal. Então, eu vi tudo isso daí de perto, como surgiu, como aconteceu, como se deu. A gente estava conversando aqui, né? Sobre o pastor Paulo Romero, né? Eu lembro quando eu li o livro do pastor Paulo Romero, Super Crentes, eu fiquei com raiva. Eu falei, olha que homem incrédulo, né? Eu lembro que o pastor Natanael Rinaldi, que era da minha cidade, que tinha a revista Defesa da Fé, que era uma revista apologética, eu detestava o pastor Natanael Rinaldi. Achava ele assim um herege, né? E depois eu tive a alegria agora recentemente de receber o neto do pastor Natanael Rinaldi na minha casa, me levando alguns materiais do pastor Natanael, uma Bíblia de estudo apologética do ICP. E o Natanael Rinaldi Filho me mandou um abraço, disse que acompanha meu trabalho e tal. Fiquei orgulhoso. Eu falei para ele, Lucas, eu tinha raiva de seu avô. E hoje eu estou fazendo o que seu avô fazia, né? Eu tinha raiva do pastor Paulo Romero e hoje estou fazendo o que o pastor Paulo Romero fazia. Por quê? Porque quando você é confrontado, é que nem a alegoria da caverna do Platão, né? Quando um dos três lá saem da caverna, enxerga o mundo exterior e vem dizer para os que estavam na caverna, isso daí são sombras. Lá fora tem essa sombra que você está vendo aí, lá fora tem pelo, tem cheiro, né? E aí aqueles que estão vendo as sombras querem matar o que tinha visto a realidade, né? Porque é afronta, né? Você ser confrontado.
que as suas crenças são mentirosas, você se sentir ofendido, né? Bate lá no seu ego. Como assim eu sou ignorante? Como assim o que eu acredito com tanta veemência não é verdade, né? Enfim, né? Então, como eu vi tudo isso daí, eu posso dizer para vocês, isso é uma cultura e o mecanismo dela é muito evidente. É o seguinte, existe um mercado, e esse mercado ele é um mercado gigantesco, editorial, um mercado de eventos, um mercado de produtos, e movimenta bilhões de dólares nos Estados Unidos. E esse mercado, ele tem uma conversa interna, ele tem uma comunicação interna, eventos, congressos, e ele tem uma cúpula que se fala e que se articula e que trabalha em conjunto. Esse mercado produz o tempo inteiro novidades, como todo mercado. Sim. O mercado da moda não produz novidades? O mercado do neopentecostalismo também produz novidades. Que novidades são essas? São as falsas doutrinas que vão surgindo. Por exemplo, 20 anos atrás, surgiu uma falsa doutrina chamada cobertura espiritual. Um escritor neopentecostal bem conhecido chamado John Bevere. Esse é um dos principais promotores das falsas doutrinas, né? O John Bevere. Praticamente ele escreve sobre encomenda todas essas doutrinas conforme elas vão surgindo lá nesse miolo, que é, vamos dizer assim, que é o centro desse movimento. Praticamente todas elas o John Bevere vai transformando em livro. Vai transformando em literatura para dar um verniz teológico, né? O John Bevere não é um autor que é reconhecido como autor por outros autores da teologia importantes. Ele é um autor que tem penetração e é importante dentro do mercado, mas ele não é importante dentro da discussão teológica. Né? Então o John Bevere foi lá e escreveu um livro chamado Undercover, Debaixo de Cobertura. Chegou no Brasil. Foi editado aqui no início dos anos 2000 pela editora Damprevan. Esse livro circulou todos os eventos do neopentecostalismo. Eu sei porque eu estava lá. E eu comprei o livro. E o livro dizia, olha, você precisa de uma cobertura espiritual. Então, se você tem um pastor ou um líder, esse líder é a cobertura de Deus sobre você. Isso pode ser entendido como uma coisa do tipo, não, eu preciso de um irmão mais experiente para cuidar de mim. Ok, discipulador. Isso pode ser entendido como, não, eu preciso de irmãos mais maduros que orem por mim. Ok, é uma oração. Presbitério. É um presbitério, mas não é isso que essa teologia vai ensinar. Ela vai ensinar o seguinte, se você não tiver alguém sobre você, alguém que tenha uma espécie de autoridade absoluta sobre a sua vida, então você não tem a bênção de Deus. Então, na verdade, é uma doutrina de intermediação, uma doutrina de substituição do sacerdócio de Cristo. Uhum. E absolutista. Né? E absolutista, autocrática. Por quê? Porque eu sou um pontífice. Porque é o seguinte, o neopentecostalismo é uma religião de autocratas. Toda denominação neopentecostal tem dono. E todo dono de uma denominação neopentecostal, ele é irremovível. Agora teve uma denominação que o apóstolo foi pego, é uma denominação que é pesadíssima sobre jovens e adolescentes, nas doutrinas morais, nas doutrinas para namorar, tudo quanto é doutrina lá é pesado, certo? É militar o negócio. Eu sei qual que é. Né? Militarismo. Sim. Tá? As ovelhinhas, o mínimo sinal de pecado é pau, é chicote, sabe? É punição. Mas o apóstolo, que era quase que inefável, infalível, uma divindade, quase uma semidivindade, descobriram que ele estava vivendo as turras com a mulher já faz tempo. Pelo jeito já fazia tempo. Qual a forma de lidarem com isso? Que disciplina? Né? Como que a organização lida com isso? Lida assim, toma umas férias remuneradas aí, vai surfar. Vai curtir. Quando a igreja não é reconhecida pelo corpo das outras igrejas, não há mais esse escândalo porque bateu no teto e do teto não passa, né? E outra coisa, esses camaradas, eles vão buscar legitimidade na política. E aí o que acontece? Não é do interesse da política
que essas pessoas deixem de estar na posição de liderança, porque na posição de liderança onde elas estão, elas já firmaram acordos, já criaram um ecossistema de poder, né, de manutenção de poderes. Então, isso lembra muito facção criminosa, né? é muito parecido, muito parecido com facção criminosa. É muito parecido O sistema político muito deles parecido com qualquer sistema humano de política e de hierarquia secular. É como Jesus diz lá em Mateus 20, né? Jesus fala assim, ó, vocês não sabem que os príncipes deste mundo... Mateus 20, né? 25, 26, 27, 28. Jesus fala assim, olha, vocês não sabem que os príncipes deste mundo, eles governam e dominam sobre as pessoas, né? Você não sabe que eles dominam pelo uso da força, né? Qual que é a sentença de Jesus para os discípulos? Entre vós não será assim, né? Entre vós não será assim, mas a igreja evangélica neopentecostal, principalmente, eu não estou dizendo que no meio batista, no meio presbiteriano, nos meios tradicionais não existe política eclesiástica, algumas pessoas dominando. As patotas, né? Existe, só que é o seguinte, existem ferramentas. Isso não é... alguém até pode dominar a organização de uma certa forma, mas ele não é dono de fato. Entende? Existem mecanismos. No neopentecostalismo, não. No neopentecostalismo, o dono de uma igreja, ele manda mais do que o Papa na Igreja Católica. Que o Papa, você tem a doutrina da infabilidade papal, mas a própria doutrina católica da infabilidade papal, ela tem pesos e contrapesos, porque ela vai ter ali os cardeais, vai haver uma discussão ainda. Sim. Até os leigos, né? Os leigos entram. No neopentecostalismo, não. O neopentecostalismo é o seguinte, é a visão do apóstolo. Ela é absoluta. É autocrática. É a visão ali. Quem é o dono da igreja? É o apóstolo, é o bispo, é o pastor, é sei lá quem. É o senior pastor. Não importa. Beleza. Esse cara, ele pode pecar, ele pode trocar de mulher, ele pode fazer o que ele quiser. E sem constituição, Ninguém remove. Porque ele inventa uma lei agora, depois ele desinventa. Exatamente. É uma monarquia. É uma monarquia. É um monarca. Então, o que acontece, né? Aí, o que acontece? Existe um ecossistema disso, porque essas denominações, elas praticam aquela coisa de um validar o outro. Então, por exemplo, quando tem um evento deles... um prega no evento do outro. Então, assim, você teve um escândalo moral aqui com a tua esposa. No ano seguinte, tá vindo os caras grandões, aqueles caras que sentaram contigo na mesa do poder, que beijaram o anel do político de ocasião junto contigo, eles vão vir te validar. Sim. Porque existe uma aliança, além da igreja, a ser sustentada. Existem interesses para além da igreja. Existem interesses comerciais. Existem interesses patrimoniais, né? Sim. Vários desses homens, você vai olhar para eles, você vai encontrar parentes em cargos públicos e uma série de outras coisas que a gente não pode nem nomear aqui, porque para nomear tem que provar. Mas, Tiago, agora uma pergunta qual a relação do estado atual de muitas igrejas com a volta de Jesus? O que você pensa a respeito disso? Olha, é assim, eu distou um pouco da maioria nesse assunto, né? Porque, primeiro assim, olhando para a história da igreja, todas as gerações de cristãos tiveram seus motivos para acreditar que a vinda de Jesus era iminente. Sim. E nós temos os nossos e pronto. Eu acredito que a vinda de Jesus é iminente. Para mim, Jesus pode voltar amanhã. Tenho a menor dúvida disso. Eu só não acredito quando as pessoas ficam procurando os sinais, sabe? Parece que toda semana tem um candidato diferente para ser o novo anticristo. Já foi o Obama, já foi o Papa João Paulo II. Napoleão já foi. Napoleão já foi, Hitler, agora era o Macron, agora já não é mais, já descobriram o Jorge Soros, daqui a pouco, sei lá quem vai ser o anticristo. Então eu acho que essa conversa é muito infantil. Apesar de eu saber que é a BlackRock.
Com certeza. E assim, gente, eu não duvido nada disso. Olha, assim, ó, eu não duvido de nada disso. Pode ser tudo verdade, pode ser tudo isso daí verdade. Mas isso muda a minha vida no quê, sabe? Então, e outra coisa, as pessoas falam assim, e a grande tribulação? Eu falo assim, meu filho, eu cresci no Brasil. Pega um suíço, põe aqui, o cara vai falar, meu Deus, é a grande tribulação. Entende? Então, assim, o pessoal, a grande tribulação é o mundo virar o Brasil. Então, beleza. A gente vai tirar de letra. Nós já estamos acostumados. A gente, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Então, é lógico, eu acredito em tudo isso. Não sou contra. Creio que a vinda de Jesus é para... E cada vez a gente fica olhando aí agora... Lá no Congresso dos Estados Unidos, os caras estão falando de OVNI, de achados de naves alienígenas com criaturas, e falando disso abertamente. A gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto é algum outro plano, né, político, né, porque vai estar coincidindo exatamente com o início de um certo colapso, né, da questão do domínio dos Estados Unidos enquanto maior potência do mundo, né? Então... E o pior é que quanto mais inventam mentiras, mais a gente parece um cético, né? Que não acredita em nada. E, não, mas se você não acredita que Deus inventou os OVNIs, você não acredita na criação de Deus. Aí você fica, cara, mas não é esse o assunto, né? E tem o lance que é o seguinte. E o que eu posso fazer de concreto no meu dia a dia para estar preparado para toda essa desgraça? Porque assim, passar a vida na frente do computador, compartilhando as teorias da conspiração e brigando com a família no grupo de WhatsApp, publicando e discutindo essas coisas, não vai me fazer uma pessoa mais preparada, né? Então assim, se a pessoa acredita mesmo que tudo isso vai acontecer já, ela tinha que estar juntando dinheiro, indo na academia, fazendo planos de contingência com a família e não, tretando no grupo de WhatsApp. Então, no final das contas, nem as próprias pessoas estão acreditando muito nisso. É que virou um entretenimento, virou um passatempo. Virou um vício. Sim. Até isso que eu ia entrar nessa pergunta. Não acha que a gente... Eu não sei se já ouviu falar do Zygmunt Bauman, né? Sim. Do filósofo. Ele fala sobre essa modernidade líquida, né? Onde tudo é muito rápido, muito passageiro. A igreja, né? Não está vivendo também esse mesmo conceito de pós-modernidade, Sim. Onde essas influências entram, passam, vão e vêm, e acaba tirando exatamente aquilo que é principal da igreja, a doutrina principal. A igreja não está se vendendo para essa mesma forma como se pensa aí? Você vê, eu fui assistir o filme da Barbie. Sabe por que eu fui assistir o filme da Barbie? De tanto que as pessoas ficaram me perguntando no Instagram. E o filme da Barbie? Que é assim, tem um negócio com crente, né? Que é o seguinte, qualquer coisa que vai surgir, você tem algum crente tendo uma revelação, um sonho, e tornando aquele negócio a coisa mais demoníaca que existe, né? Você pega ali, por exemplo, o Josué Irion, lembra? Nos anos 90? Vendo o demônio em tudo da Disney, né? Hoje, quando a gente olha para o filme Rei Leão, por exemplo, da Disney, que foi demonizado, eu nunca vi o do Rei Leão. Nunca vi o Rei Leão, porque quando eu era neopentecostal, ver o Rei Leão era pecado. E eu nunca vi. Eu conheço a história do Rei Leão de resumos. E o Rei Leão é uma narrativa que hoje a gente precisa contar para as crianças, né? Porque a jornada do herói, aquela coisa do retorno do rei, que tudo aponta para essa coisa do nosso inconsciente que remete a Cristo, né? Então, veja, até os filmes antigos da Disney hoje estão se tornando peças para discutir o conservadorismo, né? A ironia. Eu nunca... Depois disso, eu nunca mais consegui ver a Pequena Sereia. Ficava, todas aquelas cenas assim, ficava inventando coisa naquelas...
Cara, Mas estragou minha infância, mano. Então você acaba vendo aquelas Pô, que é... Mas peraí, mas na sua infância você gostava de Pequena Sereia? Cara, eu gostava de desenho, entendeu? O Não, importante é o tudo bem, desenho. irmão. Tranquilo, irmão. Agora, Se abre aí, vai. ô Thiago, responde uma coisa. Agora, Não, mas deixa eu completar o que eu tava falando, né? sim, continua. Pode Eu fui ficar à ver vontade. o filme da Barbie, e o filme da Barbie tem uma discussão. É um filme de fantasia, é uma sessão da tarde, né? Mas aí tem uma discussão ali, porque quando é que a Barbie... Como é que a coisa começa a dar problema? A Barbie chega num certo momento, naquele mundo cor-de-rosa dela lá, que é uma utopia, né? Ela começa a pensar na morte. Será que um dia a gente morre? E se um dia a gente morrer? Cara, isso é filosofia existencialista, né? Então, assim, qual que é a base da pós-modernidade? O existencialismo. Começou lá com Kierkegaard, né? Depois o Nietzsche, todos os filósofos do existencialismo, produziu essa mudança de pensamento da modernidade para a pós-modernidade, onde o homem se tornou um ser psicológico, né? O Guilherme de Carvalho, ele fala muito bem, ele chama isso de o homo sentimentalis, o homem sentimento. Então, o que acontece? O neopentecostalismo é a versão pós-moderna do cristianismo. Quando o neopentecostalismo surge, lá nos Estados Unidos, na década de 30, com o Kenneth Reagan, o que estava acontecendo ali? Você tem a Grande Depressão Americana, né, em 1929, e depois você tem o fenômeno econômico dos Estados Unidos. Aquele surgimento massivo da classe média americana com sede de consumo, né? E aí o que acontece? O Kenneth Reagan e o Kenneth Copeland, todos aqueles homens daquela época, né? O Oral Roberts, eles percebem o espírito da época e eles cunham uma espiritualidade cristã que conversava com aqueles anseios. Então, eles pegam ali, o que você tem ali, né? Você tem Hollywood. O cristianismo não é legal para Hollywood. O cristianismo tem muita moralidade sexual e o sexo vende. Para a indústria do entretenimento em massa, o cristianismo... eles não combatem o cristianismo porque eles amam Bafomé. Eles combatem o cristianismo porque o cristianismo é ruim para os lucros da indústria. Porque a indústria... nada vende mais do que o sexo, do que o vício, do que a imoralidade. Essas coisas vendem, né? O gatilho da luxúria, né? Você tá na sala, por exemplo, você tá lá vendo televisão, daqui a pouco surge uma nudez, mesmo que você seja um cristão devoto, aquilo vai mexer com você, vai te deixar desconfortável, vai fazer com que aquilo fixe na sua memória, mesmo que seja para você rejeitar, né? E as pessoas que não têm essa consciência, aquilo vai levá-las ao consumo, à compra, ao gasto. A indústria do entretenimento é assim, ó, a indústria número 1 do mundo, se eu não me engano, é a indústria não de petróleo, mas de energia. Depois vem a indústria do entretenimento do sexo, juntando cinema, videogame, pornografia e tal. Então, o consumo está totalmente ligado com coisas que a fé cristã vai dizer, isso aí é imoralidade, isso é vício, vicissitude, isso é pecado. Então, o que acontece? Hollywood, lá nos anos 30, 40, começa a enxergar que a espiritualidade oriental era muito melhor do que a espiritualidade cristã. Porque a espiritualidade oriental, ela não demanda contrapartidas morais. Principalmente flexível. Ela é flexível moralmente. Então, o que acontece? Os caras que criaram ali o neopentecostalismo, eles detectam essa característica. Então, o neopentecostalismo, ele é uma versão cristã, uma versão de cristianismo pentecostal sem o ethos do pentecostalismo. Porque o pentecostalismo tem um ethos.
o pentecostalismo tem um ethos herdado dos movimentos monásticos do cristianismo. Então, o pentecostalismo, né, quando o John Wesley, que era um anglicano, né, arminiano, e tinha ali o Clube Santo e tudo mais, ele era seta, ele era pregou para uma sociedade no início da Revolução Industrial, e ele pregava contra os vícios, pregava contra a vida dissoluta, pregava contra aquela vida de... A piedade acima de tudo. A piedade acima de tudo. Então, o pentecostalismo surge em cima dessas bandeiras. O neopentecostalismo percebe que estas bandeiras, elas restringiam, elas não eram interessantes comercialmente. E o neopentecostalismo é uma espiritualidade comercial. Ela é uma espiritualidade para a sociedade do consumo. Sim. Ela é uma sociedade para a classe média consumir como entretenimento. Então eles criam uma versão do pentecostalismo que retira o ethos do pentecostalismo, retira o ethos ascético, puritano, moralista, transcendente. O neopentecostalismo não tem nada de transcendente. O neopentecostalismo é materialista. O neopentecostalismo o céu na terra, é a televisão de 70 polegadas, é o sofá, é prático, o carro, fast food, é assim, ó, Deus é a divindade que me dá acesso aos bens de consumo da classe média. Sim. Entende? Então, o que acontece? Os autores aí do neopentecostalismo, eles vão fazer esse amálgama, né? Espiritualidade oriental com aquelas ideias que vinham surgindo, né? Final do século XIX, início do século XX, é quando vai surgindo a psicologia. Então você tem ali o Freud, você tem o Jung, e você tem os movimentos, porque conforme o Freud ia publicando os livros, é que nem acontece hoje, né? Vão publicando as coisas e vão surgindo vamos dizer assim, a ala séria do assunto e o pessoal que vai ali a reboque sendo oportunista, né? Então é que nem hoje. Hoje você encontra na internet terapeuta quântico. O cara pegou lá física quântica. O cara pega lá alguns conceitos da física quântica e cria aqui uma terapia quântica. Nem o físico quântico ainda sabe direito o que é a física quântica, mas já tem um cara... Não está definida... Exatamente. Então, quando o Freud começa a psicologia, né? Não só o Freud, né? Todo aquele movimento, né? Porque a psicologia surge primeiro como um movimento filosófico, né? Depois que ela vai se tornar o que ela se tornou. Então, o que acontece? Vai surgindo também o pessoal que ia fazendo a mistura daquelas conversas da psicologia e da psicanálise com espiritualidade. Aí surge nos Estados Unidos uma coisa chamada Movimento Novo Pensamento, que foi uma das coisas que pariu, por exemplo, a programação neurolinguística. A espiritualidade, o segredo, vem desse movimento. Entendeu? O movimento do Novo Pensamento, que era muito organizado. E aí o que acontece? O Kenneth Reagan vai lá, esses caras vão lá e misturam pentecostalismo, então dom sobrenatural, cura, expulsão de demônios e tudo mais, com as crenças orientais. Ó, você entra numa loja de material para construção. Toda loja de material para construção tem uma folhinha do Seixonoye, não tem? Você pega lá, ó, você vai na loja de material de construção, tira a folhinha do Seixonoye, você já pode usar ela como esboço, ou para pregar num culto de domingo numa igreja neopentecostal, ou você pode usar ela para dar uma palestra coach. As duas coisas. Se o Dave Leonardo lê a folhinha Seixonoye sorrindo e falando manso, pronto, ele já vai 2 bilhões de visualização no YouTube. Né? Se o Pablo Marçal pegar a folhinha do Seixonoye e transformar numa palestra motivacional, ele vai vender por R$5.000. Mas a folhinha é uma folhinha do Seixonoye, porque não sei se vocês sabem, o Seixonoye não é uma religião antiga no Japão. É uma religião recente. Aí eu pergunto para vocês, uma religião japonesa recente, que surgiu há menos de 100 anos atrás, sob influência do quê? Se não me engano, do cristianismo, não foi? Do cristianismo neopentecostal americano. Seixonoye é uma espécie de religião japonesa
numa tentativa de responder ao neopentecostalismo. Aí, olha só que interessante. Então, o neopentecostalismo para mim, né, é um movimento evangélico majoritário no Brasil. Ele é, primeiro, uma ruptura da tradição cristã, porque ele não tem, o vínculo dele com a tradição cristã de rompimento. O neopentecostalismo vai se dizer pentecostal sem o ethos do pentecostalismo. Então, um rompimento, uma ruptura. Sim. Uma ruptura. Lembrando assim, né, que o termo neopentecostal é uma terminologia brasileira, da academia brasileira, e não é da igreja. O termo neopentecostal surge na academia de sociologia e antropologia do Brasil. Porque os cristãos chamavam de neopentecostais as denominações da terceira onda pentecostal. Você tem a primeira onda pentecostal, as Assembleias de Deus, a Igreja Pentecostal Italiana, que aqui no Brasil a gente chama de Congregação Cristã no Brasil. Você tem essas igrejas, depois você tem a segunda onda pentecostal, que são aquelas igrejas pentecostais de campanha, tipo Igreja Quadrangular, Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, né? Essas denominações. Aí você tem a terceira onda pentecostal, que é a Universal, Igreja da Graça, Renascer, Bola de Neve, Sara Nossa Terra, Fonte da Vida. E as igrejas independentes, né? A gente chama no Brasil de neopentecostalismo, mas fora do Brasil, tudo vira... Nos Estados Unidos esse termo não existe. Lá eles chamam tanto de pentecostais quanto de carismáticos. Agora, o neopentecostalismo ele é uma ruptura da tradição cristã, mas principalmente é uma espiritualidade de mercado. E aí entra no Bauman. É uma espiritualidade líquida. Totalmente. Porque ela se adapta a qualquer tipo de... Porque ela não tem valores. Receptáculo. Não tem valores. Não tem pelo que lutar, né? Não tem valores. E assim, qual que é o valor do... Não vai defender nada. Os valores do neopentecostalismo são sempre relacionados a poder, a domínio. Controle. A controle. É sempre política, dominar, controlar, possuir. Mas aí você me lembra, assim, você levanta um problema, que é o seguinte. Eu não vou saber falar esse negócio, nunca soube. Seishen-no-ie. Eu falei assim falou rápido. Falou certo. Boa. Aproveita aí, tá? Se ele é uma resposta ao neopentecostalismo, e o neopentecostalismo é já também uma resposta material ao pentecostalismo, ou só se aproveitando, o neopentecostalismo é cristão? Ou é uma nova religião baseada no cristianismo? Opa. Eu acredito que ele é cristão, porque o núcleo de fé permanece. Assim, eu não gosto de ser sectário, né? Então, assim, eu chamo os neopentecostais de irmãos. São nossos irmãos. E eu acredito que o neopentecostalismo pode produzir piedade. Entendi. Existem boas igrejas neopentecostais. São raras, mas existem. Era isso que eu ia perguntar. Então, já junto com a pergunta dele. É óbvio que nós estamos falando, o Brasil é grande. E o neopentecostal, como cultura, né? Você está falando como cultura, como geral. Mas também a gente pode colocar aí também a igrejinha local, né? Uhum. Aquele que está ali, recebeu essa cultura, mas você vai lá, chega perto, você vê que ele tem interesse, né? Quer fazer algo correto, mas não sabe porque está dentro dessa cultura. Exatamente. E você vê, por exemplo, vocês que são batistas. Muitas batistas se não pentecostalizaram. Sim. Você pega o pessoal de São José dos Campos, eles têm, que era a igreja batista, né? Hoje é a igreja da cidade, eles têm tudo que tem no neopentecostalismo. Paternidade espiritual, guerra espiritual, cobertura espiritual. Essas doutrinas de autoridade lá são pesadíssimas. De honra, lealdade. Tem um livro. O MM é uma delícia, né? Fica à vontade. Eu não sei se alguém pode trazer, mas eu queria mais água. Eu aceito também. Tem um livro chamado Lealdade e Deslealdade. Vocês já ouviram falar desse livro? Sim. Esse livro é o seguinte, hoje é um dos livros mais vendidos no Brasil, evangélico.
O autor é um pastor e médico lá, se eu não me engano, é do Quênia. Preciso conferir aqui. Estou tentando achar aqui o país de origem dele. Okay. Tá aí, né? Reino Unido. Londres? Não, mas ele é... tá, ele é nascimento, né? Mas o ministério dele é algum país do continente africano. Enfim, esse livro aqui, gente, ele é um livro pesadíssimo, pesadíssimo. É um livro que... Basicamente, o livro ensina o seguinte, que você precisa ser leal ao seu líder religioso de modo absoluto. E o livro ensina o líder religioso como tratar qualquer pessoa que não seja leal absolutamente. Ensina como você expulsa a pessoa da igreja, ensina como você faz com que os outros membros tratem aquela pessoa como alguém a ser excluído. Como se diz? É um homônimo do príncipe, do Maquiavel? Mas não, é pior que o príncipe. É pior. Sabe aquele livro que foi famoso, que era o livro da Inquisição da Idade Média? Sei. Esqueci o nome do livro agora. É como se fosse aquele livro. Tá? O Lealdade e Deslealdade transforma uma igreja evangélica numa seita. E transforma um líder evangélico num narcisista, psicopata. Misericórdia. Aí eu vou dizer para vocês, esse livro, ele é... Se você pesquisar na internet, agora você vai ver que há centenas de igrejas fazendo seminários ensinando esse livro. Porque o movimento atual da igreja neopentecostal, vamos dizer assim, o assunto do momento, porque o neopentecostalismo sempre tem os assuntos da moda. E os assuntos da moda são sempre aqueles que dão mais retorno financeiro e de crescimento institucional para as igrejas neopentecostais. Aqueles que dão o boom, né? Porque igreja neopentecostal é um negócio. Por exemplo, o camarada, eu sempre falo isso, né? O camarada, ele é porteiro de um prédio, copeiro de uma lanchonete, nada contra, são profissões honradas, né? Mas o camarada tá lá, anos trabalhando, sabe? Tá dirigindo um carro, trabalhando com aplicativo, a vida é cansativa, difícil, pouco dinheiro, aí ele se converte e vai para a igreja. Aí ele olha no púlpito, tem um cara lá, fala o português tão mal quanto ele fala, tem um repertório sociocultural igual o dele, sabe? Ele percebe até que o cara é meio malandreado, só que o cara chega na igreja de SUV, passa férias todo ano na Flórida. Maldivas. É amigo do prefeito, sabe? Aí o cara fala, pô, o que esse camarada tem que eu não tenho? O que ele sabe que eu não sei? Nada, porque o líder neopentecostal sabe teologia, sabe filosofia, estudou alguma coisa. Ele tem uma boa oratória. Retórica. Retórica. E o repertório naquela espiritualidade, naquelas crenças toscas que você aprende em poucos meses. Uma igreja neopentecostal forma um líder e um pastor assim em um ano. Forma um pastor em um ano. Naquele repertóriozinho ali deles da seita, é só o cara pegar as apostilas. Eu falo que igreja neopentecostal é a igreja de apostila. É pastor formado com apostila. Divisão ministerial. Então esse camarada, ele fala, poxa, eu posso também. Posso estar andando de carrão daqui há uns 3 anos. Se eu ralar, trabalhar. Então, as neopentecostais têm essa característica de serem negócios de religião, né? Então, normalmente, você nunca vai encontrar uma falsa doutrina popular que ela não tenha 2 características. Tornar o líder da igreja mais rico ou tornar a igreja mais cheia. É para isso que surgem as falsas doutrinas. Você nunca vai ver uma falsa doutrina piedosa, que é para ajudar alguém. A falsa doutrina do neopentecostalismo é para enriquecer o dono da igreja e para tornar a igreja mais cheia. Não, e tem outra coisa. O líder isso é o corte, hein? Isso é o corte. E tem outra coisa. O líder da igreja é a referência para as pessoas que estão abaixo, né? Elas olham para ele e dizem assim, não, eu quero ser igual. Porque eles dizem isso, né? Eles falam assim, é o modelo. É o modelo. É. Ó, eu tô bem, eu tenho tudo, eu faço tudo porque... E hoje, né? a doutrina da moda é a tal da honra ao líder. Honra e lealdade.
Então, assim, tem um caso, até tem uns vídeos meus que já viralizaram na internet desse caso, né? Teve um caso emblemático aqui em São Bernardo, eu acho, do pastor de uma dessas igrejas, não vou dizer o nome, é uma igreja que o púlpito é feito de brinquedo, igual o que tem ali fora. E o pastor chegou um dia na igreja e falou assim, ó, eu estava em casa, fiz uma brincadeira, minha esposa teve neném, fiz uma brincadeira com ela, que o seio dela estava murcho, ela ficou triste, e assim, eu queria que vocês, meus discípulos, você tá rindo, mas calma que vai piorar. Calma, vai piorar. Eu queria que vocês meus discípulos, né, os presbíteros da igreja, chame os presbíteros da igreja. Não é para fazer oração da fé nem ungir com óleo, não. Vamos fazer um rateio aqui. Vocês querem, vão me honrar, vão honrar a pastora. Eles fizeram um rateio do implante de silicone da pastora. Meu Deus do céu. Cada presbítero ficou pagando uma prestação, se eu não me engano, R$156. Cada um pagou R$1.560 para a pastora turbinar, colocar silicone nos seios, né? Para honrar a pastora. E essa denominação, as igrejas, as pessoas se mobilizam para dar Harley Davidson para os pastores, viagens. Assim, eu fiz aniversário semana passada, o pessoal da nossa igreja lá fez um bolo para mim, cantou parabéns, se juntaram lá, fizeram uma festinha. Acho que isso é legal, saudável, que nem a gente fazia para a nossa professora, né? Você faz no seu trabalho pro chefe, alguma coisa assim, isso é legal, né? Porque aquela pessoa, ela toca todas as outras de uma forma positiva. Então é natural que as pessoas se mobilizem para agradecer, né? Para fazer uma deferência. Acho que isso é saudável. Só que isso daí, pro presbítero que pagou, isso daí vira meta para ele, né? Não, um dia eu vou ser o pastor, bispo, apóstolo, que aí a minha mulher vai ser turbinada. Exatamente. E assim, ó, nessa denominação específica... Oh, Deus do céu. Mas eu fiquei imaginando, porque a mente da gente viaja, né? Eu fiquei imaginando assim, meu Deus, como é que... Imagina essa mulher chegando na igreja num domingo à noite e os irmãos olhando e analisando, né? Poxa, valeu a pena, até que valeu a pena. Né? Gente. Assim, ó, esse pastor ficou bravo comigo porque eu contei essa história no meu Instagram. Me ameaçou, mandou recado no WhatsApp. Me ameaçou. Mas assim, gente, é uma coisa assim, ó. Desculpa o pastor. Talvez ele tenha até se arrependido disso aí, mas não tem como a gente não falar disso, porque é um caso emblemático. Eu fui uma vez numa igreja e a gente teve que entrar pelas portas laterais, né? Eu saí. Na hora que isso aconteceu, eu saí. Mas a gente entrou pelas portas laterais porque o pastor ia entrar. Aí daqui a pouco eu vejo um tapete vermelho estendido da porta até o púlpito. Isso, a porta principal só foi aberta quando o pastor e a esposa chegaram para entrar pelo tapete vermelho. Olha que bizarro. Bizarro. É isso. Bizarro. Entendeu? Então, realmente. Agora, rapidinho, beleza. que eu tava com uma pergunta pra gente encerrar. A vaidade humana não tem limites, né? Não limite. Não é exatamente contra isso que a parábola do rico e Lázaro, Jesus bate lá, quando ele fala, né, que o rico, porque existia também uma corrente dentro do judaísmo daquela época que defendia que a riqueza era a bênção de Deus, não é? E Jesus, quando faz a parábola do rico e Lázaro, ele não tá falando exatamente isso, dizendo assim, peraí, o cara era rico, tinha tudo que poderia ter conquistado aqui, mas isso não garantiu salvação. Exatamente, né? É que assim, o evangelho, ele não é contra a riqueza, mas ele Jesus repetidamente fez severas advertências para nos trazer a consciência de que as riquezas, sim, podem ser um mecanismo muito forte de perdição. Sim. Isso é inegável nos evangelhos. Assim, eu costumo dizer, eu explico assim na igreja, né? E a riqueza também não é garantia de bênção, né? O cara é rico. Não, ele está sendo abençoado porque para ele está tudo dando certo e ele está ficando rico. A riqueza pode ser, inclusive, o juízo de Deus sobre uma vida humana. Deus pode falar, não, vou encher esse cara de dinheiro porque isso vai ser meu julgamento. Porque ele vai se perder no dinheiro. Sim. Então,
para muita gente, não ter o dinheiro é livramento, né? Basta a gente olhar para a vida da gente. Quando a gente começa a ter falta, ter dificuldade, a gente fica mais crente. Então, né, pouquíssimas pessoas conseguem lidar com a abundância e não se perder. Pouquíssimas pessoas, né? Existe até não sei se você já ouviu falar, na síndrome do aumento do pênis. Já ouviu falar disso? Nunca tive isso. Tem muito homem que, conforme ele ganha dinheiro e ganha poder, ele começa a achar que o negócio dele está maior, ele começa a querer pegar a mulherada. Ele já compra o carro mais caro e aí já fica mais ousado, já fica mais confiante, já começa a se achar mais bonito. Tô brincando, não. Existe alguns psicólogos estudam esse fenômeno aí. O camarada começa a olhar para si e começa a se sentir mais especial. Se sentir até mais homem e a acreditar que até ele teve um aumento fálico. É um fenômeno psíquico. É porque o dinheiro, o poder... Porque assim, poder, fama, dinheiro, sexo são coisas completamente ligadas. Por que um pastor, Por que um pastor, a gente vê tanto pastores, líderes religiosos, usando sexualmente mulheres do rebanho? A questão não é só sexual. A questão envolve poder. A luxúria, ela é automaticamente acompanhada pela sensação do poder, né? Conforme o camarada se sente mais poderoso, mais confiante, ele libera alguns instintos e ele desativa alguns freios morais e muitas vezes ele vai partir para o desatino da completa falta de gerenciamento do próprio impulso e desejo sexual. É muito comum isso. Bastante comum. E assim, se tem uma coisa que é comum na religião, é o desatino no campo da sexualidade, envolvendo liderança, envolvendo mulheres, às vezes até outros casos piores, né? Que são comuns. A gente está toda hora vendo aí nos meios de comunicação, né? Nas notícias. Por quê? Porque envolve um lado do ser humano que a gente precisa de muita vigilância para conter. Né? A gente está falando muito dessa situação do absurdo, né? E como identificar esse absurdo. E muitas vezes o pequeno lá que só procura uma solução para o seu problema e vê em Cristo e na fé uma solução. E agora a gente está jogando essas informações aqui, é uma bomba, né, para ele. Poxa, então quer dizer que eu estou identificando aqui a minha liderança. Para essa pessoa, qual é a mensagem que você passa? O que é a igreja? Como que ele vai procurar algo assim que fala assim, eu quero, na verdade, a solução do meu problema. E disseram que é Cristo, sabe? Mas eu até agora não sei porque que você está me dizendo que tudo que eu conheço de cristianismo nem cristianismo então Jesus é a solução mesmo? Como que fica tudo isso? Bom isso, e para concluir, Tiago, responde pra gente esse questionamento dele, pra gente também concluir. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, ninguém vai a lugar nenhum na vida sendo infantil. Uma menina infantil, uma mulher infantil, vai cair no lábio de qualquer malandro. Um homem infantil vai ser passado para trás nos negócios. Então, primeira coisa, você é adulto? Tá. Você tem a obrigação de não viver mais num mundo de fantasia. Então, a gente está falando de coisas graves? Sim. Da mesma forma que a gente poderia aqui dizer que da mesma forma que a gente diz que igrejas podem ter problemas graves, a gente também poderia estar dizendo aqui que relacionamentos entre homens e mulheres também podem ter problemas graves. Isso não quer dizer que você não vai buscar alguém bom para se relacionar. Então, assim,
é fato que você tem muitos problemas nas igrejas. Que algumas igrejas são ambientes hostis, insalubres. Agora, um adulto precisa ter maturidade de entender o seguinte: se eu estou num contexto que não é sadio, não é saudável, mas eu creio que a mensagem de Cristo é verdadeira, creio que a palavra de Deus é a verdade, então assim, eu não posso descartar a minha fé, não posso descrer em Cristo por causa dos erros dos seres humanos. Agora, eu não posso também viver como se eu acreditasse que cada igreja é um pedacinho do céu na terra. Você vai, é a mesma coisa se você acreditar que se a moça acreditar que todo cara que passa uma cantada para ela na rua será o seu príncipe encantado. É a mesma coisa. É lidar com a realidade, lidar com o mundo como ele é. Os seres humanos são falhos, as pessoas são más. Um pastor não é um anjo. Ele não é um ser semidivino. O pastor é um ser humano que acorda, que tem desejos, que tem aspirações pessoais, que tem necessidades. E a Bíblia é clara: quem está de pé, vigie para que não caia. Hoje eu posso estar aqui com vocês sóbrio, vigilante, temente a Deus, piedoso, e daqui a um ano estar completamente desviado, ter apostatado, porque a vida tem dinâmicas e provações que a gente tem que vencer diariamente. Então, o ser humano que olha para outro ser humano buscando perfeição, ele está descolado da realidade e ele está indo pelo caminho do fracasso. Então, assim, você está numa igreja, percebeu que a igreja deu uma guinada para práticas ruins, porque isso tem acontecido muito. Igrejas boas têm se perdido por pragmatismo, por conta da busca por resultados. Sim. Então, assim, você está numa igreja boa, percebeu que seu pastor começou a pregar o lealdade e deslealdade, percebeu que agora estão fazendo vaquinha para turbinar a pastora, né? Percebeu que a coisa virou uma fogueira de vaidade. Com certeza na sua cidade tem uma igreja sadia. Com certeza tem. Pegue sua mulher, pegue seu esposo, pegue seus filhos, dê tchau sem nenhum tipo de dor na consciência. Sem remorso. Sem remorso. São seus irmãos. Seja educado, seja cordato. Sabe? Não deixe que sentimentos negativos e malvados invadam seu coração. E siga a sua vida. Sabe? Graças a Deus nós vivemos numa época em que a abundância de livros, autores, pregadores, a internet, tem muita coisa boa. Selecione bem, né, os conteúdos que você absorve e vamos buscar Jesus, não perca esperança. E faça isso quantas vezes forem necessárias. Amém. Jesus é verdadeiro, né? Jesus, ele tem o seu corpo, né? E só a ele adoração. Amém. Então, se a gente tiver aqui um líder que está competindo com Cristo, já não é, Cristo já não é o mestre, né? Então, saia na paz, né? Mas procure a adoração, porque se você começar a adorar o teu líder, aí transferir uma responsabilidade para você. Eu tenho né? uma frase que eu digo sempre, que é o seguinte: igreja não tem dono. Se tem dono, não é igreja. Porque ou o cabeça da igreja é Cristo, ou a igreja virou outra coisa. Sim. Porque se a igreja não é o corpo de Cristo, ela é o quê? Se ela não é a escada que conecta os céus e a terra, que Jacó viu, lá em Betel, ela é Babel. Se ela não é a igreja, ela é Babilônia. Então, assim, se você está numa igreja que Cristo não é a cabeça, porque você tem um líder lá que exige a idolatria, você está na igreja do anticristo. Sim. Sabe aquela coisa? O cara procura o anticristo no Macron, procura o anticristo no Jorge Soros, procura o anticristo, sei lá, no Lula, procura o anticristo na personalidade do momento, e ele está ali beijando o anel de um anticristo e não percebe. Às vezes ele está pregando para você. Às vezes o anticristo está lá, pregando para você. Verdade. Bom, Tiago, nós estamos chegando ao fim. Que legal. Anderson, Geias, nós estamos chegando ao fim. Foi, assim, é muito satisfatório te ouvir. Que legal. Né? Você está sempre aí. Foi gratificante a conversa.
Muito bacana. Eu queria te presentear com uma camiseta do Alerta. Nós estamos, né, inaugurando hoje Que legal. o podcast. Estamos iniciando. É GG? É GG? É GG Eu uso e GG. não é long line, né? Tá. Não é long line. Eu gosto de long line, mas... Tá, eu não gosto, aqui- porque eu sou heterossexual. Tá aí a camiseta, um presentão pra você, tá? Aí, obrigado, gente. Obrigado. Tô brincando, hein? É É brincadeira. brincadeira, eu sei. Bom, gente, aqui fica o alerta para todos, né? Nós estamos nesse trabalho com propósito. A caneca não, Alertar a caneca o povo não, de né? Só camiseta, né? caneca por não, é só enquanto camiseta. não, por enquanto não. Calma Mas eu que queria ainda tem falar outros da camiseta. convidados. Mas a gente vai. Eu queria falar da camiseta o seguinte: quem está nos ajudando é a Silk Imagem, ok? Silk Imagem, entra lá, @Silk Imagem, fala com o Adriano. Trabalho muito bacana. Olha só esse style, ficou legal pra caramba. Muito bacana mesmo, muito bem feito, tá? Muito bem feito. Entra lá no Instagram dele, fala com ele, tá colaborando com a gente aqui, nos ajudando. Ok, e aqui fica o alerta para todos. Nosso objetivo é alcançar cristãos que estão descolados, né? Que estão desligados. Por isso, o nome, o alerta. Amém, Tiago? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Levi. Amém. Os irmãos aí, obrigado. Prazer conhecê-los, viu? Amém. Foi muito bom. Foi legal o papo. Amém. Então aqui fica o alerta. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém?